O assunto da aula de hoje é sobre história, sobre o Egito, tá? O tema tanto vai ser da prova de história quanto a prova de arte, tá bom? O primeiro tema que nós vamos abordar é o crescente fértil. E o que é o crescente fértil? O crescente fértil foi uma área que foi denominada de crescente fértil porque ela era perto dos rios, né? Tigre, Eufrates e Nilo. Olhem, os rios Tigre, Eufrates e Nilo, tá? Crescente fértil foi essa área que estava próximo a esses rios e que tinha uma fertilidade, um solo muito fértil. Tudo que plantava dava certo, tá? Por isso que era chamado de crescente fértil. A fertilidade da região, ou seja, o solo era muito fértil. Isso levou aos povos, lá os primeiros povos, porque vocês sabem que lá na pré-história existiam dois tipos de povos. Os nômades, que eram aqueles que se mudavam constantemente, e os sedentários, que passaram a fixar moradia. A área do crescente fértil ajudou nesse processo de sedentarização, ou seja, quando os povos começaram a ver que o lugar era fértil para se plantar, né, ou seja, para desenvolver a agricultura e para a criação de animais, então eles disseram, bom, eu vou me estabelecer aqui, eu vou morar aqui, eu vou plantar aqui, porque eu sempre vou ter alimento. Então o crescente fértil, por ser essa área irrigada por esses rios, que são os principais rios, Tigre, Eufrates e Nilo, então ela era um solo muito fértil, então foi propício a esse processo de sedentarismo, né? Então eles viram que ali era uma terra boa para se viver e viveram, tá bom? A gente pode citar um outro rio que pode ou não cair na prova, mas é bom que vocês saibam, o Rio Jordão, tá bom? Que também fazia parte do crescente fértil, não com tanta importância quanto esses três, mas ele tinha a sua importância também, tá bom? Considerações sobre o crescente fértil. As primeiras cidades e civilizações que se tem notícia no Egito e na Mesopotâmia. Então, eles primeiro se formaram ali, no crescente fértil. Foi o primeiro lugar onde se tem notícias de população no Egito e na Mesopotâmia. Então, começou a se desenvolver as civilizações na área do crescente fértil, tá bom? Apesar da grande diferença entre as civilizações da Antiguidade Oriental, existem alguns elementos que são comuns entre elas, como a organização que eu acabei de falar em relação a plantio, em relação à criação de animais, tá bom? Outra coisa que é importante vocês saberem, o que era regádio. Regádio, vou ler aqui o conceito. Conceito utilizado pelos cientistas sociais para referir-se a uma civilização que se construíram a partir do domínio de técnicas agrícolas, utilizando os recursos dos rios. Então, o que era regádio? Regádio eram lugares, civilizações, onde eles começaram a utilizar da agricultura, ou seja, da plantação, para poder prosperar, né? Então, em outras palavras, falando mais para vocês entenderem, é uma organização socioeconômica da antiga civilização, tá? Regádio é uma organização socioeconômica da antiga civilização. Foi uma organização, foi uma civilização, foi um povo que dominou as técnicas da agricultura e com isso começaram a prosperar, começaram a povoar cidades, enfim, a partir da agricultura, a partir dessa civilização chamada regádio, que começou a se estender a população entre o Egito e a Mesopotâmia, tá bom? Outra coisa que é importante vocês saberem, o Antigo Egito. O período do Antigo Egito eu vou colocar aqui, chamado de período pré-dinástico. Período pré-dinástico, que foi de 4.000 a 3.200 antes de Cristo. Esse AC quer dizer antes de Cristo, tá? O Antigo Egito, ele foi marcado pelo povoamento da região,
tanto do Egito quanto da Mesopotâmia. Formação dos nomos. Nomos. E o que era nomos? Isso também vai cair na prova, tá bom? Nomos eram comunidades agrícolas independentes. Nomos eram comunidades agrícolas independentes. Tá? Isso eram os nomes. Comunidades agrícolas independentes. Aí depois do Antigo Egito, que veio esse período pré-dinástico, veio o período dinástico, depois o Antigo Império e o Médio Império, tá bom? O Antigo Egito. A localização do Antigo Egito é no nordeste da África, tá bom? Formado em torno do rio Nilo. Então o Egito, o Antigo Egito, era formado localizado no nordeste da África, tá bom? Nordeste da África, o Antigo Egito. E era formado em torno desse rio Nilo, tá bom? Como eu falei, os nomes são pequenas comunidades, aldeias, que baseavam na produção agrícola e na produção também da coletividade de terra, tá bom? Então, os nomes, eles eram comunidades agrícolas independentes, mas eles tinham um chefe, que eles chamavam de chefe militar, um monarca, tá bom? Outra coisa que é importante saber, os nomos, desenvolveram obras de irrigação e drenagem. Também expandiram demograficamente e agrícola. O que quer dizer demograficamente? Os nomes expandiram a população e a agricultura, tá bom? E aí foram se formando os reinos a partir disso, porque aí eles começaram a povoar, Mesopotâmia, Egito, então começaram a se formar os reinos, tá bom? Bom, aí formando os reinos, a gente tinha lá 3 tipos de coroa, que era o Baixo Egito, o Egito Unificado e o Alto Egito, tá? Bom, a monarquia, os aspectos políticos, agora eu vou falar sobre o Antigo Egito. A monarquia teocrática, que era um sistema de governo em que as ações políticas do líder, que era o rei, eram deferidas por uma vida religiosa, tá? O rei, nesse período do aspecto político, né, uma monarquia, era uma monarquia, ou seja, o rei era que comandava, tá bom? Ele determinava as leis de acordo com aspectos religiosos, tá? Os faraós eram os reis, os ditos reis do Egito eram os faraós, que acumulavam muitos poderes por serem figuras sagradas. Eles eram considerados figuras sagradas, os faraós, pois eles eram considerados deuses encarnados, como está dizendo aqui. Então, os reis, que eram os faraós, eles eram considerados deuses, figuras supremas, figuras sagradas, e eles é que ditavam a lei no Antigo Egito, que era guiada pelos preceitos religiosos, tá bom? Outra coisa que é importante saber como era dividida a sociedade egípcia, também é muito importante vocês saberem, tá bom? A sociedade egípcia era dividida em grupos sociais hierarquizados pelos papéis que desempenhavam. O que quer dizer hierarquia? Quer dizer que tinha o que ficava embaixo, não era uma pirâmide, tá bom? A sociedade egípcia era uma pirâmide, então ela era dividida por hierarquia, ou seja, pelo menor, né, o menos importante, vamos dizer assim, para o mais importante, que ficava na ponta da pirâmide, tá bom? Então, embaixo, eu vou desenhar aqui, deixa eu botar aqui para vocês poderem não terem dúvidas em relação, vou botar para cá. Bom, então como eu estava falando, a sociedade egípcia ela era assim, ó, tinha uma pirâmide, tá bom? Aqui embaixo, quem ficava? Os camponeses, tá? Aqui, quem ficava? Os coletor de impostos, que já eram mais importantes, tá bom? E aí a gente ia subindo.
Aqui ficavam os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que sabiam escrever e ler. Então, eles também tinham um papel muito importante, tá bom? Aqui logo em cima ficava o sacerdote e a nobreza. E aqui ficava o faraó e a sua família. Então, era assim que era dividida a sociedade egípcia, numa pirâmide. Camponeses, coletores de impostos, escriba, que eram aqueles que escreviam, sabiam escrever e sabiam ler, porque não era todo mundo que sabia escrever e sabia ler no Antigo Egito, então eles tinham um papel muito importante. Sacerdote e a nobreza. Quem era sacerdote? A igreja. E a nobreza era quem tinha mais poder aquisitivo, mais dinheiro. E logo em cima, na ponta da pirâmide, o faraó e a sua família, tá bom? O que mais é importante saber? Obras hidráulicas. O que quer dizer obras hidráulicas? Eles tinham, como eles faziam muita plantação, eles tinham agricultura, então eles tinham que irrigar, eles tinham que drenar a água para poder irrigar essa plantação. Então nisso eles desenvolveram essas obras, né, que controlavam as cheias dos rios e cultivavam também quando não tinha chuva. Então eles se organizavam em relação a isso, tá bom? A terra era a propriedade do faraó. O dono de todas as terras era o faraó, mas ele deixava todo mundo usar. Era um uso coletivo, tá bom? A servidão. O trabalho era realizado pelos camponeses, sob o comando do faraó. Então era um regime de servidão. Os camponeses serviam ao faraó, tá bom? O trabalho era realizado pelos camponeses para o serviço a serviço de fiscalização do faraó. O faraó é que fiscalizava tudo, comandava tudo, tá bom? Quais eram os produtos fabricados nessa época do Antigo Egito? O que é que eles plantavam? Alface, cebola, alho, trigo, cevada, uva, algodão. E ainda além de plantarem tudo isso, eles ainda criavam animais, tá bom? Importante também saber... Aí veio o Antigo Império. Depois disso aqui, do Antigo Egito, que veio o processo pré-dinástico, veio o Antigo Império. O Antigo Império, quais eram as características do Antigo Império? Unificação dos reinos. Então ele começou a unificar todos os reinos, tá? O poder do faraó era centralizado somente na cidade, tá? Então... começou uma crise quando o poder do faraó foi limitado, né? E aí o que aconteceu depois disso? No novo império foi marcado pela expulsão dos iscos, que eram uns povos de grandes propriedades, tá? Aí veio a restauração do Egito pelo faraó, na cidade de Tebas, né? E depois veio a crise do Antigo Egito. Tá bom? Então aí depois que veio a crise do Antigo Egito, eles começaram a questionar por que o faraó tinha um poder absoluto. E aí instaurou-se uma crise no Antigo Egito. O que é importante também vocês saberem é a religião. Os egípcios, eles tinham uma religião politeísta, que quer dizer, eles adoravam vários deuses, eles não tinham só um deus de adoração, eles tinham vários deuses, idolatravam vários deuses devido à sua diversidade também cultural, né? E também outra coisa, eles acreditavam na ressurreição, tá? Eles acreditavam na crença da vida após a morte e que a alma retornava para o corpo. Por isso que eles faziam um processo de mumificação. Porque eles acreditavam que depois de morrer, depois de um tempo, o corpo deveria ser conservado, porque a alma voltaria para esse corpo e essa pessoa ressuscitaria. Eles também acreditavam nisso, tá bom? A representação da morte para a religião egípcia. O momento mais esperado pelos egípcios era essa questão da representação da morte. Era a mumificação, todo esse processo era muito importante para eles. Segundo as crenças egípcias, após a morte, a alma e o corpo seguem para caminhos distintos. A alma vai para um lado e o corpo vai para o outro. E depois desses caminhos e toda essa jornada, elas se encontram novamente e aí é que a pessoa ressuscitava. Essa era a crença deles, tá? Eles acreditavam que a alma retornava à verdadeira vida, onde era guiado pela pessoa que foi ressuscitar, tá bom?
Religião, o corpo, mumificação e a ressurreição que eles acreditavam, né? O processo de mumificação. Qualquer pessoa podia? Não, só as pessoas mais importantes eram mumificadas. Não era qualquer pessoa que morria e passava por um processo de mumificação, tá bom? Ele era executado em templos, esse processo de mumificação. Retirado o cérebro com auxílio de vinhos, retirado os órgãos externos do abdômen para poder conservar a carcaça, né, que a gente chama. Cada órgão era depositado dentro de um vaso independente. É uma coisa muito rica, sabe? É uma cultura muito rica de se falar. Outra coisa que é importante, que eu gostaria de ver com vocês, é a arte egípcia, né? A arte egípcia estava vinculada à religião. A lei da frontalidade. O que é essa lei da frontalidade para a arte egípcia? Na arte egípcia, os desenhos eram assim: cabeça, pernas, peito, ventre, braços de perfil, olhos, ombros, umbigo e de frente. Era assim que era a representação da arte egípcia. Era uma regra ser seguida nessa forma. E os principais personagens eram representados em tamanho maior. Ou seja, quando você vê uma pintura egípcia, você vai ver uma pessoa maior que as outras. Essa pessoa maior era a pessoa mais importante naquele lugar. Então, a maioria das vezes ele é pintado de frente, né? Com as características todas pintadas de frente, ou pintados de lado, mostrando o seu dia a dia, como eles agiam dentro de seus enormes castelos, que eles eram, né? O Antigo Egito, e assim como os faraós, eram povos muito ricos, porque eles enriqueceram devido à agricultura e à criação de animais. Então, na maioria das pinturas é mostrado assim: uma pessoa mais alta, que é a pessoa mais importante daquele lugar, com os demais servos, que provavelmente são os camponeses, tá bom? Outra coisa também que é muito importante da gente saber, que também pode ser uma questão de prova, é a arquitetura egípcia. A arquitetura egípcia estava vinculada à agricultura e à religião também. Vocês podem ver que eu falo muito de religião porque o povo egípcio era muito ligado nas questões religiosas, tá bom? As pirâmides serviam como túmulos, onde eram depositados as múmias dos faraós. E também serviam como celeiros, onde eram guardados bens e riquezas dos faraós. Tá bom? Então a pirâmide era um túmulo só para faraós. Lá também, onde não era colocado os corpos dos faraós depois de mortos, eram colocados as riquezas e os bens deles. Tá bom? A escrita egípcia também, muito importante. Os egípcios foram os primeiros povos a desenvolverem a escrita. E são 3 formas, as formas de escrita. A primeira, escrita hieroglífica, que surgiu por volta lá de 3000 a.C., era utilizada para fins religiosos, monumentos e templos de pedra, tá? E tinha também a escrita, a escrita hieroglífica eram escritas feitas em pedaços de paredes de pedra, tá bom? E ela foi a primeira que surgiu por volta lá de 3000 a.C. A escrita hierática eram simplificações dos hieroglifos. Hieroglifos eram desenhos, tá bom? Eram desenhos escritas feitas por desenhos. Utilizavam um texto literário e administrativo e poderia ser gravada no papiro. E o que era um papiro? Era um pedaço de madeira, tá bom? E outra escrita, porque são 3, como eu falei. A escrita demótica, que era a escrita mais popular e simples, utilizada na escritura de cartas, documentos comerciais. Escrita demótica era mais simples, utilizada para praticamente tudo, né? Cartas, documentos comerciais. Gravada também no papiro, que era um pedaço de papel mais grosso, mas com a tinta feita à base de fuligem, tá bom? Bom, o que mais que é importante saber? Acho que é isso.
Essas explicações são tanto da prova de arte quanto da prova de história, porque o assunto é só um para essas duas provas. Fala sobre o Egito, tá bom? Então, qualquer dúvida, reveja novamente o vídeo ou leia as revisões que eu mandei, que é muito importante, tá bom? Pra gente colocar na cabecinha e não esquecer na hora da prova. Obrigada!